Vamos agora ver um versículo aqui, ou 3 versículos, do Salmo de número 105, que é muito importante para nós. Aqui vai falar de Israel quando ainda era poucas pessoas. Quando é isso? Desde quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus. Diz assim, Salmo 105, versículo 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, na terra da promessa, o que ocorreu? Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo... Então Deus, o carinho de Deus para com aquele que é dele, comigo e com você, começou muito tempo antes de nós decidirmos ser de Jesus. Talvez você tenha lembrança de coisas sérias que iria lhe acontecer e não aconteceu, que Deus tinha um propósito na sua vida. Lembra que Ele tem presciência, Ele sabe tudo que vai acontecer e não esqueceu de nada que aconteceu até hoje. Nosso Deus é tremendo. Mas qual o tamanho de Deus? O universo está dentro dele. Todo o universo. Nosso Deus é poderosíssimo. É o único Deus. É o Senhor, é o Criador. E Ele nos fez num projeto que não existia nada igual para que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle. Aí você pensando, é mesmo, uma vez eu podia ter morrido naquela. Eu tive alguns casos assim que eu poderia ter ido embora, mas Deus guardou-me, me protegeu, porque Ele queria, sabia que eu ia ser dele e queria que eu pregasse o Evangelho. Você tem uma missão de Deus que eu não sei qual, mas se você buscar, você vai entender um dia. Essa é a minha missão principal. Nós temos várias missões de Deus, ou uma de casarmos e termos filhos, gerarmos filhos, que diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor, e feliz é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela sacola que o frecheiro usa, que normalmente ele põe 5 flechas ali, então ele tira e vai jogando as flechas. Então feliz a pessoa que dela enchia a sua aljava. Aí ele disse, sabendo que Abraão seria dele, depois Isaac, e inclusive no país onde hoje está essa confusão toda lá, na região de Gaza, ali era a terra dos filisteus, ali era Gerar. Os filisteus moravam naquela região, eles eram divididos em principados. O rei da época ali de Gerar, ele teve problema com Abraão e depois descobriu e pediu desculpa, e com Isaac. O Isaac simplesmente começou a ser abençoado. Onde ele cavava um poço, a água aparecia, os pastores do rei de Gerar vinham e diziam, essa água é nossa. Aí tá bom, para vocês. Ele não brigava, o Isaac era muito manso. Aí cavava outro, até que eles cansaram. E aí ele começou a cavar. Aí foi e plantou, naquele ano. Ele colheu 100 vezes mais, 10.000% além do que ele plantou. Aí veio o rei de Gerar, o comandante do exército, quero fazer uma aliança com você, porque isso nunca aconteceu aqui. O Deus dos céus é o protetor seu. Aí fizeram uma aliança e desse jeito, e o Isaac reclamou, mas vão ficar pegando a água que eu descubro, quer dizer, e outros falaram, me contrate que eu tenho um dom, eu vou lá e encontro onde tem água para vocês. Eles não viram por esse lado. Então ele disse aqui, olha, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Mas será que é só ungidos do passado? Não. Toda pessoa que aceita Jesus passa pelas águas no batismo, que é uma coisa muito importante. Depois Jesus a batiza com o Espírito Santo, ela está ungida. E Deus protege a gente, mas tem protegido a gente muito antes de decidirmos ser de Jesus. E como eu disse, talvez você também tenha alguns casos aí que foi Deus que operou, missionário. Ele tem um propósito na sua vida, sem sombra de dúvida. Agora não tema, eu sei que Deus vai me guardar, eu sei que Deus vai me proteger. Portanto, eu vou viver com Ele até sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Temos coisas bonitas aí para aprender de Deus e viver nessa presença de Deus. Você sabe que os guerreiros de Deus se preparam, né, pessoal?
Todo dia que você vem aqui está sendo preparado para a grande luta que não sabemos quando se dará. Pode dar todo dia, a toda hora do dia ou da noite, em que o mal vem sobre nós. Aí nós marchamos firme e vamos enfrentar o milagre no ministério do profeta Eliseu, muito sério. O comandante dos exércitos da Síria veio a Israel, o reino das 10 tribos, chamado Samaria também, capital era Samaria, reino do norte, e manteve o nome de Israel. E ele veio e fez uma devassa tremenda. E ele voltou para a terra dele e levou uma menina de uns 12 anos, mais ou menos, para ser assistente da sua esposa, empregada, em outras palavras, escrava. E a menina era de Deus. Chegou lá, Deus permitiu que ela fosse, em tudo dai graça, ela dava graça a Deus. Aí ela ouviu o marido contar para a mulher: o problema está sério, eu estou leproso. Aí foi uma choradeira tremenda, e eles ficaram muito caídos. Aí um dia a menina chegou para a dona: dona, eu posso falar com a senhora? Seu marido está leproso? Quem te falou? Eu não sou bobinha, não. Eu sei. Entendi. Tá. E não tem cura para lepra? Não tem. Olha, tomara que ele tivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus. Por quê? Porque ele restauraria o seu marido da lepra. Mas não temos um caso que Eliseu restaurou de lepra. Mas ela sabia que Eliseu podia, que era homem de Deus. Quando uma pessoa é usada por Deus, ela não deve se desclassificar. Não, vamos orar que Deus vai operar, porque quem opera é Deus. Cura cego, surdo, mudo, aleijado, paralítico, cura qualquer caso. Aí a mulher falou, o marido falou para o rei, e o rei fez uma carta para o rei de Israel: em chegando Naamã na tua presença, meu general, ele tinha vencido, então podia mandar. Eu quero que você cure ele da sua lepra. O Naamã chegou, o rei lá: mas general, o que você veio fazer aqui? Vim trazer essa carta para você. Ele leu: pessoal, o rei da Síria está de brincadeira comigo, eu sou Deus para curar alguém da lepra? Que negócio é esse? Eles não prestaram atenção direito. Aí a notícia chegou ao profeta Eliseu, ele mandou um recado: manda o homem aqui. Seu general, desculpa, é que não falaram direitinho para o seu rei, mas ela falou, a menina, diante do homem de Deus. O general pensou que era o rei de Israel. Aí o general foi levado lá. Quando ele estava se aproximando, o Eliseu mandou um recado. O profeta mandou falar que ele está muito ocupado, não vai atender o senhor, mas o senhor faz o favor, passa no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e a sua lepra vai sair. O secretário dele foi lá e falou, o general ficou muito chateado, aborrecido. Isso é humilhação? E não sei o que, mas ficou violento mesmo. Vou embora, que negócio, esse rio Jordão lamacento, se a água cura, em Damasco nós temos 2 rios de águas cristalinas, límpidas, Farfar e Abana, eu tomaria banho lá, vim aqui para ser humilhado. Aí o ajudante de ordem dele ouviu, general, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa grande ao senhor, faria? Faria! Eu pensei que iria invocar o Deus dele, passar a mão sobre o leproso e tal. Pois é, mas não custa, né? O senhor só pode falar dele, me desculpa, depois que o senhor banhar 7 vezes. Se não ficar curado, o senhor pode fazer com ele o que quiser, porque ele brincou com o senhor. Vai, general. Tá bom, eu vou. Aí mergulhou 1 vez, 2, 3, não acontecia nada. Na 7ª vez a pele ficou igual a pele de criança. Bom, aí o general voltou para agradecer. Profeta, por favor, e explicou para ele, o senhor perdoa que lá na minha terra, quando eu tiver que ajoelhar perante os deuses do rei da Síria, é porque eu sou submisso a ele, mas então também pode ir e tal. E foi. E quanto é? Foi nada, não quero nada seu. Pode ir, que Deus lhe abençoe. O general foi feliz e tal. O Geazi, que era o secretário, falou assim, não, isso não vai ficar desse jeito não. Arranjou um jeito, escapuliu e correu, pegou um cavalo lá que corria bem, passou na frente do exército da Síria, eu quero falar com o senhor.
eu sou o secretário do profeta. Aí ele parou a comitiva, o que foi? É que chegaram as pessoas lá, ele mandou pedir ao senhor umas coisas. Ah, é? Então pega aqui, deu até mais. Meu irmãozinho, na hora que o Geazi chegou, eu vou ler para você aqui agora, para você nunca sair fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é dar de graça que de graça recebeste. A pessoa que tenta se fazer com a glória de Deus vai ter problema. É 2 Reis, capítulo 5, o versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, ainda chama o nome do Senhor, hein? Que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro em contrário e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Tudo mentira. Como é que esse cara podia ser o secretário do profeta? Porque estava aprendendo para depois ser o profeta, que era um mentiroso. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido em tomar 2 talentos. E estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Mentiroso, confesso. Olha o que aconteceu. Não brinque com Deus, que Deus vê tudo, pessoal. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Porém, ele disse: porventura, não foi contigo o meu coração? O coração dele estava sobre Geazi para proteger de tudo. E naquela ali foi junto. E ele já sabia de tudo. Quando aquele homem voltou de sob o seu carro, a encontraste? Era isso ocasião para tomares prata e tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Olha só. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Como é que uma doença, já o homem está aqui há 6.000 anos, sempre existiu certas doenças, do mesmo jeito. Quando era pequena, a mesma doença está pegando jovem hoje. Isso tem um espírito de enfermidade. Quando Jesus pegou os seus discípulos, Mateus capítulo 10, vamos ver aqui agora, versículo 1, o que Jesus falou? Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O cristão tem esse poder. É demônio, nós expulsamos, mandamos embora. É doença, nós expulsamos, mandamos embora. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Todo cristão tem esse poder. Você pega na hora que você está, tem que se inspirar, porque você tem que ligar em Deus. Aí você manda o mal embora, naquela hora ele obedece. E pode estar numa pessoa a 10.000 quilômetros de distância, 8.000, lá do outro lado do mundo. Você está na presença de Deus, você tem autoridade. Na hora que você sente que essa palavra é contigo, você entra. Por isso nós costumamos, quando vamos orar, não é chegar e falar, não, nós adoramos a Deus. Aqui na igreja é a mesma coisa. Tem que falar, negócio de adoração, adore. Seu espírito vai se abrir, Deus vai entrar na sua vida. Não é que Deus precisa da sua adoração, você que precisa adorar. Ela é como um alimento para você que você vai comer, espiritualmente falando. Aí você está louvando a Deus, bendizendo o Senhor, vem para você aquela na hora e você diz, é agora.
vai sair em nome de Jesus. E tomara que o seu dia chegue aqui hoje, porque nós estamos preparando você aqui antes de 11 horas já, 10 para as 11, já começamos a preparar. Tudo isso aqui está preparando. Essa dor que nunca saiu pode sair. Esse caroço que está aí, como aquela moça que tinha lá aquele tumor, o linfoma, aquilo é câncer, irmão. Não tem outra coisa não. Mas se ela não podia levantar o braço por causa daquilo, que estava contaminando tudo aqui. Ela levantou o braço, agora é só continuar crendo. O problema é se ela duvidar, mas não é bem assim, meu caso é muito sério, já está resolvido, espero que ela não volte atrás. Tem pessoas que às vezes voltem, porque Deus deu o start. Como é que Ele ia curar um braço e não ia curar o resto? Já tirou ali, agora o resto é que vai saindo. Eu estava em Porto Velho uma vez, Deus me deu um puxão de orelha. Eu já contei aqui essa semana passada. Uma mulher tinha um caroço tamanho de um ovo de pata. Missionário, eu tinha um caroço no seio tamanho de um ovo de pata. Duro, ele saiu agora. Está murchinho só. Quando ele acabar de sair, a senhora fala. Aí o Jesus falou no meu coração: isso aqui é mágica? Eu falei: Jesus, não estou entendendo. Como é que um caroço, tamanho de um ovo de pata, duro, vai ficar molinho, pequenino? Ela ainda falou do tamanhozinho do carocinho de azeitona. Isso é a pele que está voltando. Aí eu falei assim: quando ele sai, sai. Aí Jesus falou comigo: isso era a pele que estava voltando para o lugar. Não tem mágica nisso. Eu falei: nunca mais o diabo vai me enganar. Aí eu falei para a mulher na hora: irmãos, quando eu vejo que melhorou um pouquinho, você toma posse da bênção, porque é Ele que está operando. É aquilo que eu digo. Vamos supor que eu estou com 150 anos e estou com uma doencinha daqueles velhinhos que para andar anda de centímetro a centímetro assim. Aí alguém orou por mim. Você orou por mim. Vamos dizer que você virou uma pregadora, orou. Aí eu passei a andar de 2 em 2, já foi 100% de melhora. 5 em 5, nossa, estou sendo curada. Não, mas eu ainda ando assim. Mas calma, use a fé, você tem que aprender de Deus. O doutor dá o remédio certo, mas às vezes ele diz: se você parar, acabou, você tem que tomar esse remédio 4 vezes por dia. Eu sei de um caso que o médico levou um irmão nosso para a igreja, para a casa dele, para um quarto de hóspede lá, porque a médica que falou com ele disse que ele estava com um micróbio de inflamação, sei lá como é que chama esse negócio, na porta do coração, e por causa de um dente maltratado. Olha só, e se ele entrasse, mataria. Ela falou assim: colega, isso é sério, tem que ser de 6 em 6 horas, não pode ser um pouquinho mais nem um pouquinho menos. Eu já sei o que eu vou fazer. E missionário, eu cancelei meu consultório e tudo, e fiquei tratando dele, que eu gosto muito dele, porque ele me levou para Cristo. O doutor disse: foi ele que me levou. Eu ia lá, acordava de madrugada e dava o remédio para ele. Abra a boca, põe agora, bebe a água, engoli, pode voltar a dormir. E ele ficou bom. Então a oração é assim, às vezes você está a fé é assim, ela está pequena, como é que ela vem? Pela palavra de Deus, tem que ouvir a palavra. O que eu disse no início? Peça a Deus, não deixe o celular ligado, para poder você perceber o que Deus está falando pela palavra. Eu acho que Ele falou com você hoje, amém?